Olha, na medida que você faz um exercício, outro, você vai começando a gravar o procedimento, né? O que você tem que fazer em cada caso. Lembra que eu te falei que esse símbolo aqui é um símbolo para representar, na verdade, isso aqui, o cosseno de x elevado à quinta? Nós escrevemos assim para não ficar gastando muita tinta escrevendo cochete. Mas, né, isso aqui representa isso aqui. Então eu posso escrever isso aqui desse jeito, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Lembra que eu falei para você tentar escrever como multiplicação? Então aqui do mesmo jeito, eu vou colocar assim 1 dividido por cosseno de x elevado à quinta vezes seno de x dx. Tudo bem até aí? Consegue perceber quem é que você vai chamar de u? O cosseno, não é? Porque a derivada do cosseno não dá quase o seno, isso tem uma constante multiplicativa aí. Mas essa constante multiplicativa, constante que multiplica aqui a derivada, não tem problema, porque você isola ela, você multiplica dentro e fora por uma forma de 1, de modo a fazer ela aparecer, não tem problema. Então se você fizer assim, ó, u igual ao cosseno de x, aí você encontra quem é o du. Então vai ficar assim, du, derivada do cosseno é menos seno de x dx. Esse menos não está lá. Dessa vez eu vou fazer usando uma forma de 1. Da outra vez ali, o que eu fiz? Eu peguei e isolei o seno de x dx, apareceu menos du. Aí eu troquei isso aqui por menos du. Agora vamos fazer de outro jeito? Ó, eu vou colocar o menos que eu preciso aqui. Só que eu não posso simplesmente sair colocando um sinal aí do nada, né? Então esse menos aqui, eu preciso dele para poder fazer aparecer o du. O que eu preciso para poder esse menos aqui não ter interferência nenhuma, né? Eu preciso de um outro menos aqui de fora. Gente, isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar por menos 1 aqui dentro e multiplicar por menos 1 aqui fora. Se você fizer isso, e você só pode fazer isso com constantes, com números, você não pode fazer isso com funções, não pode colocar aqui um x aqui dentro e um sobre x lá fora, só com números. Né? Isso aqui é uma forma de número 1, ó, porque se você pegar esse menos com esse menos, volta a ser mais, e volta a ser o que era antes. A diferença é que se eu fizer assim, eu já tenho aqui prontinho, do jeitinho que está aqui, eu já tenho pronto o meu du. Eu vou tirar isso aqui e colocar du. E aqui dentro, eu vou colocar u. Então essa integral aí será transformada nessa, em menos integral de 1 sobre u elevado à quinta du. Certo? Troquei uma coisa, tirei uma coisa e coloquei outra. Tirei o cosseno, coloquei o u. Tirei o menos seno de x dx, coloquei o du. Olhando para cá, ó, tirei o cosseno, coloquei u. Tirei o menos seno de x dx e coloquei du. E agora, chegando aqui, eu posso dizer que isso aqui vai dar menos ln de u elevado à quinta? Não, não posso. E eu não posso porque o que está aqui no denominador não é igual ao que está aqui à direita do desenho. Eu preciso, para eu usar a 3, eu preciso disso aqui, 1 dividido pela coisa, de coisa. Eu preciso que essas coisas sejam iguais aqui. Se forem iguais, aí você pode dizer que isso aqui é ln da coisa, mas eu não estou diante dessa situação. O que eu posso fazer aqui então? Levar, né? Aí ele vai com o expoente invertido. E ao invés de você chegar na 3, você vai chegar na 2. E aí você vai ficar assim, com menos integral de u elevado a menos 5 du. Essa aqui é a 3. E a 2, só lembrando você aqui, a 2 diz que a integral da coisa é elevada a n de coisa. Isso aqui é a coisa é elevada a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante aqui, desde que esse n não seja menos 1. Esse n não é menos 1, ele é menos 5. Então eu estou diante da 2 agora, da integral número 2. E aqui está dizendo o que eu devo fazer. Então eu preciso, para calcular essa integral aí, fazer assim, ó, menos, esse menos já estava lá, aí vai ser assim, u elevado a menos 5 mais 1, dividido por menos 5 mais 1. E mais uma constante. Então, no final das contas, vai ficar assim, menos
u elevado a menos 4 dividido por menos 4. Esse menos com esse menos dá mais, vai ficar mais u elevado a menos 4, mais constante, esqueci da mais constante aqui. Agora você pode voltar esse u para baixo, né? Para o expoente ficar positivo. E aí vai ficar assim, ó, 1 sobre u elevado a quarta mais constante. Só que esse u, olha aqui do comecinho, ó, esse u vale cosseno de x. Então aqui nós podemos escrever assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por cosseno quarta de x. Lembrando que cosseno quarta de x é uma forma simplificada de você escrever cosseno de x elevado à quarta. É a mesma coisa, tá certo? Mais constante. Pronto. E agora será onde nós vamos chegar. Daquelas 10 ali. Já posso? Sugestão. Comece escrevendo isso como uma multiplicação. Prefira o fator mais simplesinho perto do dx. Não é sempre que isso vai funcionar, mas na maioria das vezes funciona. Então aqui, por exemplo, você pode fazer assim, quer ver? Olha só. Você pode colocar assim, integral de e elevado a raiz de x. E aqui, esse dividido por raiz de x, você pode colocar 1 sobre raiz de x, dx. Porque aí você vai olhar para cá e perguntar assim, cara, será que não tem alguém lá no outro fator que depois que eu derivar vai dar a menos de uma constante multiplicativa, vai dar 1 sobre raiz de x? Bom, mas na verdade tem. De tanta gente fazer durante o semestre todinho a derivada de raiz de x, a gente já sabe já que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Só tem um 2 faltando aqui. Mas esse 2 a gente ajusta, né, com esse negócio de usar a forma de 1. Então você pode fazer o seguinte, aí você procura a raiz de x lá no outro fator. Tem, olha ela lá no expoente. Então a mudança de variável que você vai usar é u igual a raiz de x. E daqui você vai calcular a diferencial. A derivada da raiz de x dá 1 sobre 2 vezes a raiz de x. dx, né? Tem que colocar o dx aqui. E aí você olha para cá e para cá, e você percebe que está faltando, para você fazer essa expressão aqui ser o seu du, falta um 2 aqui junto com o raiz de x. Bom, mas eu posso colocar esse 2 que está faltando aí? Bom, na verdade pode, né? Desde que você não pode simplesmente colocar esse 2 aqui. Você tem que fazer com que isso seja uma forma de 1. Então, como é que eu vou fazer? Se você colocou um 2 aqui embaixo, tem que colocar um 2 lá em cima. Assim, ó. Essa é uma das maneiras, porque você veja bem, se esse 2 sair, sai o meio, né? Sai um meio multiplicado por 2 dá 1. Então, isso aqui não mudou nada. Assim, o que isso representa continua a mesma coisa. Só que do jeito que eu estou fazendo aqui agora, eu tenho aqui, essa expressão aqui é o que foi chamado ali, o que nós encontramos ali como du. E essa que está aqui em cima é o u. Então essa integral todinha eu posso transformar ela assim, ó, em 2 vezes a integral de e elevado a u du. Ora, mas a integral número 6 diz o que dá isso aqui. A integral do 6 diz que a integral de e elevado a coisa de coisa dá e elevado a coisa. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes e elevado a u mais constante. Esse 2 é o 2 que estava lá de fora. Esse e elevado a u é a integral de e elevado a u du. E o u, ele vale raiz de x. Então aqui vai ficar assim, 2 vezes e elevado a raiz de x mais constante. E pronto, olha só o tamanhozinho. O problema já está resolvido. Agora, se você não quiser multiplicar e dividir por 2, a outra forma que você tem para fazer é deixar aqui, ó, veja bem, deixa eu voltar com você aqui. Nós temos ali que o du, ele vale 1 sobre 2 raiz de x dx. Você quer aqui, ó, tinha aqui, sem esse azul aqui, tinha só 1 sobre raiz de x. Tem que tirar esse 2 de perto
do raiz de x. Para isso, basta você pegar esse 2 que está dividindo aqui e pegar só ele e levar para o outro lado multiplicando. Isso é equivalente a você multiplicar por 2 à esquerda e por 2 à direita. Se você multiplicar por 2 dos dois lados, do lado de cá cancela o 2. Fica só do lado de lá assim, ó. Fica 2 du igual a 1 sobre raiz de x dx. Você pode fazer assim também. Aí ali na integral, ó, quando você estava assim com integral, como é que era lá? Era e elevado a raiz de x vezes 1 sobre raiz de x dx, aí você olha para cá e vê, ó, 1 sobre raiz de x dx é a mesma coisa que 2 du. Olha só, então isso que você vê aqui é 2 du. Então a sua integral vai ficar assim, ó, e elevado a u lá em cima, né? Porque raiz de x é o que foi chamado de u. E esse 1 sobre raiz de x dx aqui, isso aqui é o 2 du, ó, 2 du. Olha aqui, ó, 2 du. Aí esse 2 sai da integral, porque é multiplicando, né? 2 vezes e elevado a u du. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Mais c, como u vale raiz de x, vai ficar 2 vezes e elevado a raiz de x mais c. E você veja que nós chegamos ao mesmíssimo lugar. Então você escolhe se... como que você quer fazer? Você quer usar essa forma de 1, de você multiplicar e dividir aqui de modo a fazer aparecer o número que você precisa, mas compensar lá fora? Ou você prefere isolar e substituir aqui a expressão com a constante aqui? Enfim, dá tudo no mesmo lugar.